Olá, eu sou o Nuno Judas e hoje vamos reagir a sotaques do Brasil e sotaques de Portugal. Se gostas do tema, já sabes, faz like, comenta ali em baixo, diz o que é que tu achas, eu respondo a toda a gente. E claro, partilha-me que eu gosto. Vamos então à reação. Vou começar com os sotaques do Brasil, mas eu devo dizer que eu tenho a sensação que parece que há mais sotaques diferentes em Portugal do que propriamente no Brasil, o que para mim é estranho, porque o Brasil é um país gigante, não é? Mas vamos ver. Vamos começar com um vídeo do canal super interessante sobre os sotaques do Brasil. E depois vamos ao canal Portuguese with Leo, que é um canal que eu acompanho e gosto muito de ver. Já agora, não sei se ele me vai ver, mas parabéns pelo teu trabalho, Léo. É um canal mesmo muito bom e muito interessante. E vamos à reação, porque é para isso que nós estamos aqui, não é? Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Eu na verdade também acho. Acho que não há uma maneira certa ou uma maneira errada de falar, porque qualquer sotaque que exista, tanto no Brasil como em Portugal, são formas de as pessoas falarem, tem a ver com a evolução da língua, com o dia-a-dia, com as influências às vezes de outras culturas. Portanto, o mesmo acontece em Portugal, acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece no mundo todo. Todos somos influenciados todos os dias, portanto só é natural que os nossos sotaques sejam todos diferentes, mesmo no próprio país, tá bem? Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? E essa aqui? Porta. Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é, Bolão. Se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas, e é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de... Olhem, eu não sabia que havia 1200 línguas diferentes no Brasil, mas faz algum sentido, porque é um país enorme, não é? Dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândavo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta tá sempre aberta. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo... O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. E é difícil. Mas gostei. É difícil. Este já conhecia, mais ou menos. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes, tipo em carro. Dá pra ouvir isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte... Bom, perem aí. Carro. Em alguns sítios em Portugal também se diz o R assim. Há 2 formas de dizer o R em Portugal. É R ou R. Mas normalmente são pessoas mais antigas que dizem R.
portanto, eu estou a imaginar que este R deve ser mais ou menos parecido com o português, porque eu não percebi muito bem a diferença. Carro. Ou porta. Se calhar eles dizem sempre o R assim. Porta. Carro, porta, porto. Coração? Será? Não sei. Vamos continuar que eu já estou a aparvalhar. A corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta. Então, é verdade, a França era tipo o supra-sumo da civilização e mesmo até na Europa os portugueses imitavam o sotaque. Eu acho que muito da forma dos portugueses falarem hoje em dia tem também a ver com o facto de nessa altura imitarmos muito os franceses. Por isso é que nós falamos assim, uma coisa com a boca mais fechada e não sei o quê, porque eu acho que tem muito a ver com a França. Posso estar a dizer uma barbaridade, mas eu acho que é. Mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Assim como Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Eu acho que este é mais fácil para mim fazer, porque o nosso S é igual. Isqueiro, nós dizemos isqueiro. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. É parecido. Assim como o R, o culpado pelo S com o som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na balaia. É que a capital de Santa Catarina... Mofarás capom barabalaia. Foi que eu percebi, eu vou voltar atrás. Mofas com a pomba na balaia. Não percebi nada. Mofarás capom barabalaia. Olha, não sei. Não sei. Bom, vamos continuar. Eu acho que ele não vai dizer o que é que o senhor disse, portanto... eu não sabia que era assim, difícil. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. É quase igual, só que é... como é que seria aqui o sotaque mais parecido com este? Leite quente dá dor... leite quente dá dor nos dentes. Dá dor no dente. Leite quente dá dor no dente. Acho que ele disse, acho que me disse no dente. Não sei. Não é igual ao sotaque de Portugal, mas... gostei, é fofinho. Este sotaque é fofinho. Pois é, esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. E em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Hoje é dia de visitar a casa de minha... Hoje é dia de visitar a casa de minha tia, lá na... esqueci-me de outra coisa que ele diz. Hoje é dia de visitar a casa de minha... Hoje é dia de visitar a casa de minha tia.
Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá em Olinda. E depois também é engraçado porque é este cantar. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá em Olinda. Miséria. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá em Olinda. Perfeição. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E, sem dúvidas, isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor, ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não tá só na maneira de falar, não. Existem inúmeras coisas. Cheiro já pode ser muito mais parecido com o alentejano. Cheiro, estou cheirando, estás vendo, o que é que estás fazendo? Eu acho que é assim. Agora, se eu não levar porrada dos brasileiros, vou levar porrada dos portugueses. Desculpem, Alentejo, mas eu não sei imitar muito bem o sotaque alentejano. Mas eu acho que está sendo... É assim, uma coisa, mais coisa. Esqueça. Não. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não tá só na maneira de falar, não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo, farol, sinaleira, luminoso e esse bichinho aqui. Uns dizem libélula, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal. Não dá pra ver tudo isso numa aula de português, muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Então, gostei. E agora que já vimos os sotaques do Brasil, vamos aos sotaques de Portugal. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Portuguese with Leo. Sigam este canal, vale muito a pena. Se querem perceber muito melhor as diferenças entre português de Portugal, português do Brasil, este canal é mesmo muito interessante. E tem muitas coisas. Este canal é enorme para já. O Léo gostava imenso que ele me visse, mas não me parece. Porque o canal dele é muito grande e o meu é muito pequenino. Pequenino, mas bom, porque nós somos uma família. E quais é que são então as características de cada sotaque? Regra geral, indo de norte para sul e depois para as ilhas, os sotaques do norte abrem mais as vogais e pronunciam mais os ditongos. Por exemplo, o ditongo OU, OU, que na maior parte do país é pronunciado O. Outra característica muito típica dos sotaques do norte é que pronunciam o V como sendo um B. Não dizem vaca, dizem baca. Aqui vamos ver que o sotaque de Braga é um pouco mais carregado do que o sotaque do Porto. Os sotaques do centro já têm uma pronúncia mais neutra, com uma cadência mais constante, sendo até o sotaque de Coimbra muitas vezes considerado o sotaque mais neutro de Portugal. Vamos ver se é verdade. O sotaque... E há um sotaque, eu não sei se ele vai falar neste vídeo, mas há um sotaque que é o sotaque da minha terra, que é de Viseu. E em Viseu, os S's são quase que J. Eu sou de Viseu. Eu sou de Viseu, eu sou de Viseu. Ou então, para ser mais naturalista, eu sou de Viseu. É assim, é a minha terra. Obrigado. Vamos continuar. O sotaque de Lisboa é parecido ao de Coimbra, embora talvez com vogais um pouco mais fechadas e muitas vezes mais cortadas das palavras. Os sotaques do sul já são talvez um pouco mais arrastados e uma das características mais notórias é que transformam muitos ditongos em vogais únicas. Por exemplo, o ditongo ei fica e, o ditongo em fica an, isqueiro, isqueiro, bem, bem, etc. O sotaque alentejano é... Estás bem? Estás bem? Gostei. Também é fofinho, não é?
etc. O sotaque alentejano é talvez um pouco mais anasalado, com um ênfase muito característico no final das palavras. Peço desculpa aos alentejanos pela minha péssima imitação. Oh, eu fiz o mesmo, não é? Porque, de facto, os sotaques são difíceis de imitar. É preciso ter algum contacto e alguma prática para imitar. Sim, portanto, eu percebo porque é que ele pediu desculpa. Mas ele esteve bem, o Léo esteve bem. O algarvio é muito característico por usar o som G em vez do som Z para ligar palavras que acabam em S com palavras que começam com vogal. Em vez de dizerem "tás a ver", dizem "tás a ver". Sim. Esta característica é partilhada com o sotaque de Coimbra e de Exato. São Miguel nos Açores, mas é talvez mais forte no Algarve. Finalmente, os sotaques das ilhas são caracteristicamente mais fechados e mais difíceis de perceber do que os sotaques do resto do país. As vogais são mais fechadas, eliminam-se muitas vogais e há muita transformação de ditongos. O ditongo... Bom, ele faz uma explicação espetacular. Eu gostava de encontrar um vídeo assim, mas do lado do Brasil, porque o Léo faz aqui, nós ficamos a entender mesmo bem quais são as diferenças. É bom. Obrigado, Léo, obrigado. A primeira frase é a seguinte: quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar. Então, em Viseu, na minha terra, diz: quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. E quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Como podemos ver, não houve quase diferença entre o... Agora, aqui no sotaque dos Açores, houve aqui um pequeno pormenor que eu achei muito engraçado, que é parecido com Viseu, que é, nós em Viseu, quando queremos pedir uma água, nós não dizemos eu quero uma água, dizemos quero uma água. E ela também disse, quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Também disse a água. Oh, é fofinho! Eu gostei, pronto. Vamos continuar. Podemos ver, não houve quase diferença entre o meu sotaque de Lisboa e o do Rui de Coimbra. Já nos sotaques do Norte, notou-se nos dois a troca do V pelo B, estava em vez de estava, e a Bárbara do Porto abriu um pouco mais os As. Mas a água estava fria. Mas a água estava fria. No sotaque do Alentejo, notou-se aquele ênfase anasalado no final das palavras. Quis entrar na piscina. E no sotaque do Algarve, a substituição do som Z pelo som G na ligação de palavras. Quis entrar em vez de quis entrar e mas a água em vez de mas a água. Quis entrar, mas a água... Nesta frase não houve grande destaque das características dos sotaques das ilhas, mas deu para ver que nos Açores há aquele J algarvio do quis entrar e na Madeira não. E ainda há outro sotaque, ele não falou. Portanto, o Léo está a falar do sotaque do Porto, de Braga, de Coimbra, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. Mas ainda há o sotaque de Trás-os-Montes, que é de Bragança, que eu não sei imitar muito bem, e de Viseu, que eu tenho estado aqui a mostrar. Em Bragança fala-se... eu não sei explicar, mas eu gostava que vocês ouvissem. No outro vídeo eu trago-vos o sotaque de Bragança. Também é muito fofinho. Pronto, para mim os sotaques são todos fofinhos. De ambos os países, sou sincero, porque eu gosto de sotaques. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. Mais uma vez, não há grande diferença. Epá, desculpem, pessoas destas regiões. Eu não fiz de Viseu. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. É assim. Desculpem, mas
quando nós não estamos habituados ao sotaque, é muito engraçado. Eu gosto mesmo de ouvir. Gosto mesmo. Como veem, há muitas diferenças nos sotaques em Portugal. Agora, vocês notam essas diferenças quando estão a ouvir este vídeo? É que, como eu não noto no Brasil, não sei se vocês notam essas diferenças. Eu, por acaso, se puderem, gostava que vocês comentassem sobre isso, para eu perceber se é comum. Como vocês não têm tanto contacto com o português europeu, pode ser que se calhar para vocês não faça tanta diferença. Gostava de saber, portanto respondam-me nos comentários. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Isto é em Viseu. Vamos ouvir o resto. Faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Pronto, depois de ouvir estas frases todas e de analisar as características de cada sotaque, qual é que vocês acham que é o mais correto? Olhem, eu também acho que nenhum é mais correto, portanto eu sei que o Léo também não acha que haja um que seja assim mais correto, porque lá está, Portugal também sofreu a influência de muitos povos, alguns povos, e mais a norte de Portugal, nem sequer tinham a letra V no vocabulário, portanto é natural que seja mais difícil para uma pessoa do norte dizer V do que para uma pessoa do sul, porque não sofreu a mesma influência desses povos. Portanto, meus amigos, não há sotaque mais correto. Seja português de Portugal, seja português do norte de Portugal, seja português do sul de Portugal, seja português das ilhas de Portugal, seja português do nordeste brasileiro, seja português carioca, qualquer que seja o português, seja na Angola. Eu tenho que trazer também sotaque angolano, sotaque cabo-verdiano, tenho que trazer um monte de sotaques. Se vocês gostarem, eu prometo, comentem ali se querem ver, porque eu prometo trazer mais sotaques. E por hoje vamos ficar por aqui. Se gostaram do tema, aquilo que eu peço é comentem ali em baixo e nós vamos conversar, eu respondo a toda a gente. Deixa o teu like e, claro, subscrevam o canal, não é? Que já somos mais de 7.000 pessoas. Não tarda nada, vamos dominar o mundo. E, claro, partilha-me que eu gosto. Beijinhos e abraços.